Cada filho de Dona Lia escolheu um quarto e coube a Aninha ficar no mesmo quarto que morreu a velha senhora, antiga moradora daquela casa. Aninha foi morar justamente no quarto que morreu a mulher. Olha que beleza! Léo, disse a senhora Lia, converse com teu filho, o Bruno. Ele está mal-humorado. Acho que é por causa da mudança. A mãe, instinto materno, a mulher tem um sexto sentido, ela percebe que os homens não percebem. A mulher, naturalmente, já tem um sexto sentido. E quando é mãe, então a mãe parece que amplia esse sexto sentido. Isso significa que ela percebe uma coisa que os homens não percebem, que o marido não percebeu, que o Bruno estava deprimido, estava mal-humorado. Não demonstrava, não falava, mas a mãe sentiu. Léo foi até o filho e questionou: Bruno, você gostou da nova casa? O filho disfarçou, mas estava nitidamente contrariado. Muito boa essa casa, papai. Só lamento que ficarei longe de meus amigos. O senhor não sabe, mas estava montando uma banda e eu participo de um grupo de estudo. Isso sem falar dos meus amigos do futebol. Pai, sei que será bom para o Pedro, mas Aninha não terá amigos. Pelo que percebi, não existe criança da idade dela. Só vi adultos e pessoas de idade avançada. Acho que a Aninha ficará com saudade das amigas. Olha só, quando uma pessoa está em desequilíbrio e não tem coragem de falar a verdade, o que ela faz? Ela inventa desculpa. Ela busca razões racionais para o comportamento dela. Ela atribui o interesse dela, a preocupação dela a outras pessoas. Qual era a preocupação do Bruno? A preocupação do Bruno era conseguir as drogas. Mas não podia falar isso para a mãe nem para o pai. E o que ele falou? Ele preocupou com a irmã, preocupou com o irmão. Lembrou que ele tinha um time de futebol que ele participava, que estava montando uma banda de música, estava junto aprendendo música com os amigos. Então ele estava criando dificuldades para essa mudança. E ele não tinha como argumentar com a família. Mas ele estava inventando, buscando fatos verdadeiros. Nada do que ele falou era mentira. Para conseguir um objetivo, que era voltar para junto dos amigos da droga. Bruno, obrigado por se preocupar com sua irmã. A família tem que se proteger e amar. Nós temos que proteger e amar a nossa família, mesmo que nós não entendamos a razão por que as pessoas fazem o que fazem. A mulher muitas vezes não entende porque o marido se comporta daquele jeito. O marido muitas vezes não compreende o porquê a mulher se comporta daquele jeito. Porque muitas vezes a gente prefere calar nosso sofrimento, os nossos traumas. Respondemos vagamente, tá tudo bem, não tem problema nenhum, do que falar a verdade. Por isso a necessidade do quê? Da família se unir e mesmo sem saber a razão porque o outro está irritado, vamos tratar bem, vamos ajudar, vamos tentar aconselhar, vamos tentar amparar aqueles que Deus colocou na nossa vida perto de nós. Bruno, obrigado por se preocupar com sua irmã. A família tem que se proteger e amar. Peço-lhe a paciência para a nossa nova realidade. Olha, filho, vou tentar lhe compensar. Sempre que sua banda quiser ensaiar, os teus amigos podem vir até a nossa chácara e eu os levo de volta para casa. E quando não for possível, eu levo você e fico te esperando até acabar o ensaio. Aqui não passa ônibus com frequência e a parada é muito longe para andar à noite com segurança. O pai intuitivamente percebeu que não podia deixar o filho solto. E o que ele fez? Se ofereceu de bom grado. Toda vez que seus amigos quiserem ensaiar, pode vir aqui para a chácara. E eu os levarei de volta para a casa deles quando terminar o ensaio. E se não for possível eles virem, aonde quer que eles estejam ensaiando de noite, eu levo e fico esperando você terminar o seu ensaio. O que o pai fez? Abriu mão da liberdade dele. Abriu mão de outros compromissos para estar junto do filho. Por que ele fazia isso? Intuitivamente a consciência dele dizia, era o filho que ele precisava ter maior atenção. Na família, queira ou não queira, nós temos o filho favorito. Mas por que é o filho favorito? É porque inconscientemente a gente sabe que tem mais afinidade com esse filho ou porque aquele filho é o mais problemático. E muitas vezes o pai e a mãe se grudam mais com aquele, porque sabe que é aquele que vai precisar mais. Isso não é ruim.
Não é dizer assim, eu amo todos os meus filhos como iguais. Não, nenhum pai, nenhuma mãe faz isso. Porque as crianças têm necessidades diferentes. Uma precisa mais da nossa atenção, outra precisa de menos. Isso não é ruim, porque uma é mais independente, a outra é mais ativo, mas toma mais a iniciativa. Agora a mãe e o pai têm que reconhecer que aquele que tem problema de vício, de mentira, de roubo, tem que ter mais carinho da mãe e do pai. Tem que estar a mãe e o pai mais perto para corrigir, para ensinar, para botar no bom caminho. Papai, eu sei que demora a vender o apartamento. Será que posso ficar lá na casa até o senhor vender? O pai estava vendendo o apartamento. O Bruno, muito esperto, falou assim, já que meu pai vai vender a casa, esse apartamento não vai ser vendido rápido, quem sabe eu fico lá durante um período até vender o apartamento, posso juntar meus amigos, posso usar minha droga em paz. Só que o pai sabia da intenção dele. Não, Bruno, eu ficaria preocupado com você dormindo sozinho. O mundo é muito perigoso e tenho medo que alguma coisa ruim aconteça com você. Filhos, os pais têm a obrigação de cuidar de seus filhos. O lugar dos filhos é perto dos pais. Não tem essa história de mandar o filho para longe. Ah, vou deixar você lá num parente meu, lá da Cochichina. Então não tem essa história. Brasília ganha mais dinheiro, o pessoal vem do Nordeste, vai para São Paulo, vai para Brasília para ganhar dinheiro. Não tem essa história não. Lugar de filho e filha é dentro de casa dos pais. Até que eles tenham maturidade intelectual suficiente para se proteger, para evitar a droga, para evitar a mentira, para evitar cair na prostituição. Então até 15 anos, 16 anos, 17 anos, tem uns que chegam a 30 anos e não tem maturidade. Tem filho e filha que não tem maturidade com 30 anos de idade. Então aqueles que a gente sabe que pode soltar, que tem condição de se virar sozinho, a gente pode até soltar. Mas aqueles que a gente sabe que são mais problemáticos, tem que ficar perto da pai e da mãe. E obrigação do pai e da mãe é proteger os filhos. O lugar de filho é perto dos pais. Bruno abaixou a cabeça sem coragem de dizer qualquer palavra. O problema dele é que não encontraria a droga com a mesma facilidade. O pai presente dificultava o acesso aos traficantes. Um viciado sempre encontra meios de permanecer no vício, mas doença e outras circunstâncias são freios para o livre-arbítrio, a livre manifestação dos nossos desequilíbrios. Olha só, quem é viciado sempre encontra o jeito de consumir, de usar o seu vício, certo? Mas aí vem o quê? Primeira coisa que vem é a doença. A doença vem para frear a pessoa, para impedir. De vez em quando vem o quê? O pai e a mãe, que também são formas de inibir aquele viciado de usar a droga. A doença, a família, as dificuldades da vida são freios, são presentes de Deus para dificultar a pessoa a cair e afundar no mal. Então a gente tem que agradecer a Deus pelas dificuldades que surgem na nossa vida. Muitas vezes aquela dificuldade é o freio para que a gente não afunde mais. Por isso que a gente nasce numa vida, às vezes numa favela, sem pão nem leite, sem nada. Porque se tiver a menor facilidade, tiver facilidade de transporte, tiver a facilidade da alimentação, tiver a facilidade do dinheiro, vai usar para o mal. E Deus coloca a limitação nossa em uma encarnação, 2 ou 3, para que a gente aprenda a usar bem o dinheiro, para que a gente aprenda a usar bem o corpo. Se a pessoa vem sempre com o corpo saudável, ela vai continuar sendo violenta, vai continuar usando droga. Agora, se tem limitação física, aquela pessoa muito agressiva, né? Ela é muito agressiva, mas não vai enfrentar um cara de 2 metros de altura, cheio de braço, que se for enfrentar vai apanhar. Então a pessoa vem mirrada, fraquinha. E a gente olha assim que os piores, as pessoas mais difíceis de tratar, justamente os pequenininhos. Aquelas pessoas mais invocadas. Mulher invocada, então, Deus me livre. Por quê? Porque tem muita energia, tem muita força. Mas veio na condição mais fraca para não usar todo o potencial que tem. Porque senão ia matar, ia ferir. Aí a pessoa já vem com limitação. Um viciado sempre encontra meios de permanecer no vício, mas doença e outras circunstâncias são freios para inibir a livre manifestação do nosso desequilíbrio. Os viciados não estão isolados do desequilíbrio. Junto a ele podemos encontrar outros espíritos que possuem igual vício, seja estes espíritos encarnados ou desencarnados.
Eu não sei se vocês repararam, mas a minha palestra ela repete muito. De uma semana para outra eu fico falando, tudo que vocês fizerem tem consequência, toda semana. Por que eu faço isso? Para ver se vocês param de repetir o mesmo erro. Porque se a gente quer uma vida diferente, a gente tem que fazer diferente. Se a gente continua fazendo a mesma coisa, a gente não evolui. Então eu fico repetindo, olha o que você está fazendo, que se você não fizer direito, você vai sofrer a mesma coisa que você está sofrendo. Se gasta todo o dinheiro, chega no final do mês não tem dinheiro. Isso significa, não temos que nos endividar mais do que a nossa capacidade de pagar. Se a gente não tem compromisso conosco mesmo, como é que Deus vai ter, os Espíritos vai ter? Nós temos que aprender a tomar conta da gente, evitar repetir o mal na nossa vida, buscar coisas novas, coisas boas. Lembrando, como foi lido aqui no final, nós estamos sempre acompanhados de Espírito que tem sintonia conosco. Outra lição que eu repito, se quer andar na companhia dos bons, seja uma pessoa boa. Se quer ficar com os viciados, continue no seu vício. É vontade própria, é gosto da pessoa. Se a gente modifica o nosso comportamento, a gente vai observar que a gente vai começar a andar encarnado mesmo, com pessoas diferentes que estão longe do vício. Mas Paulo, minha família toda é de viciado, todo mundo bebe, fuma. Sim, mas olha só, a pessoa que está se libertando, que ela começa a ir numa igreja, começa a visitar uma família, uma pessoa que não tem um vício. A cabeça dela abre. Aí depois ela volta para dar o testemunho dela junto à própria família. Se a gente quer ter uma família espiritual melhor, até a nossa família material melhor, nós temos que nos melhorar, buscar a perfeição. Porque com o nosso exemplo, com nossos conselhos, de pouco a pouco nós vamos educando nossos filhos, vamos educando os nossos familiares e amigos. E no dia que vier a tal doença, porque essa é fatal, quem bebe, quem fuma, quem se droga, um dia vem a doença, que é o freio. A gente vai estar lá e a gente pode dizer assim, com a cara de pau que a gente quiser. Eu não avisei, né? Agora vamos dar essa oportunidade agora. Está vendo doença? A chance é agora de você ter uma vida melhor. Larga dessa bebida, larga dessas dívidas que você está, né, afundando cada vez mais. Põe a mão na consciência, faça melhores escolhas para não sofrer. Elevemos nosso pensamento.